A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Lembrando que ontem a gente terminou o livro de Josué, né? Que no livro de Josué eles atravessaram o Jordão, conquistaram muitos reinos, né? Não conquistaram mais porque Josué já estava ficando velho, mas Deus prometeu que iria dar ao povo de Israel esses novos reinos. E a herança foi dividida, cada um a qual o Senhor tinha ordenado. E hoje a gente vai começar no livro de Juízes. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, esteja conosco nesta leitura, Pai, neste estudo. Que as Tuas palavras, Senhor, entrem em nossos corações e nos direcione cada vez mais para perto de Ti, em nome de Jesus. Capítulo 1, o livro dos Juízes, novas conquistas de Israel. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entreguei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a minha herança, e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua herança. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas suas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens, e acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, feriram ao fio da espada e puseram fogo na cidade. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, era porém outrora a nome de Hebrom Kiriate Arba, e feriram a Sesai, a Aimã e Talmai. Lembrando que esse Sesai, Aimã e Talmai eram os gigantes, né, os anaquins. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era outrora o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: Quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ela desceu do jumento e Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate. Totalmente a destruíram, e chamou-se o nome desta cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza e com seu limite, e Asquelon com seu limite, e a Ecrom com seu limite. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera. E dali expulsou os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José contra Betel, e foi o Senhor com eles. E a casa de José mandou espias a Betel, e foi antes o nome desta cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade e lhe disseram: Ora, mostra-os a entrada da cidade e usaremos contigo de misericórdia. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram-na ao fio de espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir.
Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem mesmo dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanaque com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Belão e Bleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E resolveram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez os cananeus tributários, porém não os expulsou de todo, tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus ficaram habitando com ele em Gezer. Tampouco expulsou Zebulon os moradores de Quitlon, nem os moradores de Naalol. Porém, os cananeus ficaram habitando com ele e foram tributários. Tributários, né, que foi quando diz que os cananeus ficaram morando, né, eles não mataram, que normalmente eles matam todos os habitantes da terra, eles não mataram. Eles ficaram pagando impostos ao povo de Israel. No versículo 31, nem Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem de Alabe, nem de Axibe, nem de Elba, nem de Afeque, nem de Reobe. Porém, os azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, lhe foram tributários os moradores de Bet-Semes e Bet-Anate. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém, prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o limite dos amorreus desde a subida de Acabim, desde a penha e dali para cima. O anjo repreende Israel no capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que as vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamou aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, que o Senhor fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mau aos olhos do Senhor, e serviram as Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e serviram a outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando a ira do Senhor. Lembrando, né, então Deus, ele sempre mandava matar todos os moradores da terra, né, pegar só os despojos. Mas essas cidades, o que eles fizeram? Eles deixaram o povo livre, né, deixaram o povo vivo e começaram a cobrar impostos. Então a nova geração, como não conhecia Deus, não tinha essa intimidade com Deus, acabou se corrompendo com os costumes desses cananeus, né? No versículo 13, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, que os entregou na mão dos espoliadores para os despojarem, e os entregou
na mão de seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram os juízes, antes prostituíram-se servindo outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixava nas suas obras, nem seu obstinado caminho. Deus, com misericórdia e piedade do povo, vendo o sofrimento do povo, ele levantava juízes em meio ao povo para guiar o povo. Mas quando esse juiz falecia, o povo cometia erros novamente, né? Se transgredia novamente a palavra do Senhor. Versículo 20. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nela andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, tinha ficado muitas nações ainda, né, depois que Josué morreu. E Deus tinha falado disso, né? Se eles continuassem no caminho do Senhor, Deus os livraria e daria essas terras em possessão a eles. Como eles fizeram mal, que era aos olhos do Senhor, né? Eles permaneceram um povo vivo, o povo destas nações, permaneceram vivos, cobrando tributos, acabaram se corrompendo com eles, então Deus não ia dar mais terra alguma para eles. As nações oprimem a Israel, no capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles, e serviram a outros deuses. Otniel livra Israel no versículo 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei de Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra a qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos até que Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Aí mesmo, Deus é tão maravilhoso, né? Mesmo com todos os erros, a partir do momento que o povo clamou a Deus, ele ouviu o clamor e levantou uma boa pessoa para que pudesse livrar novamente Israel da sua aflição, né?
opressão moabita e o livramento de Eude, no versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os filhos amalequitas. Então feriu a Israel e tomaram as cidades das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemimi, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por baixo de suas vestes, junto à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para te dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou a espada do ventre. E saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio, fechou as portas da sala e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei, e viram que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está aliviando o ventre na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria a porta do cenáculo. Então tomaram a chave, abriram, e eis ali seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou, enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele ia diante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor entregou vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram atrás dele, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos, e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Para você ver, né? Mesmo esse povo realmente é obstinado, a gente tem tendência para o mal. Deus está ali fazendo nos libertando, nos encaminhando, mas quando a gente tem um pouco de descanso, a gente acaba se voltando contra ele. Aliás, a gente acaba se voltando contra ele, acaba se distanciando dele e acaba passando por maus bocados. Mas quando a gente volta arrependido, o que ele faz? Ele estende a tua mão e nos ergue novamente, né? Deus é tão maravilhoso que mesmo várias vezes a gente erra e várias vezes ele perdoa nossos pecados. A opressão cananita, no capítulo 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e depois de falecer Eude, e entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Aqui só acho que chama a nossa atenção, né? A gente fala muito em relação à mulher profetisa, que nunca se ouve falar, que não sei o quê. E aqui fala Débora, que era uma mulher profetisa, uma mulher de Lapidote.
e julgava a Israel, né? Não era simples, era uma profetisa que estava à frente de Israel, ela tinha liderança entre o povo, né? No versículo 6, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tambor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele. E Débora saiu com ele. E Éber, queneu, que se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes, e anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu o monte Tabor, e 10.000 homens com ele. E o Senhor derrotou a Sísera, a todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército, até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera, e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na tua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco d'água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda. Se alguém vier a te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, e chegando-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, um profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ele e viu que Sísera jazia morto com a estaca na fonte. Assim, naquele dia derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Aqui, né? Oh, gente, desculpa, eu mexi aqui um pouco. Aqui mostra né, que o povo é um povo obstinado, um povo levado ao pecado. Se aparece alguém na frente para direcionar, eles seguem. Quando esse alguém morre, eles acabam voltando aos costumes dos cananeus, a se prostituir, à idolatria. Mas quando eles são capturados, quando eles são escravizados, aí eles lembram de Deus. É na dor que eles acabam lembrando de Deus, né? Mas Deus, ele é amor, ele gosta da gente viver bem. Ele veio para trazer vida, e vida com abundância para a gente. Então a gente tem que fazer de tudo para agradá-lo, porque ele nos abençoa todos os dias com a vida, com a saúde, com ensinamentos.
Então a gente tem que fazer de tudo para agradá-lo, porque um dia a gente vai estar face a face com ele e poder agradecer pessoalmente todas as maravilhas que ele fez por nós e não ter mais choro, não ter mais dores, não ter mais doenças, não ter mais pecado, não ter mais nada de mal. Pelo contrário, viver só em harmonia ao lado de Deus com os companheiros ali, né? E tá chegando a hora, logo, logo tá chegando a hora, gente. Senhor Deus e Pai, esteja conosco. Senhor, por favor, proteja-nos de todo mal, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoe que nossas mentes, meu Pai, não nos traia, Senhor, que os nossos corações sejam direcionados a Ti, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora, derrama a Tua unção sobre ela, que caia por terra toda armadilha demoníaca direcionada a ela, Pai. Os Teus filhos que estão em seu caminho, Senhor, que sejam fortalecidos, Pai, que eles que sejam provados para a glória do Teu nome. E os que não estão, Senhor, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu santo nome e sentir a paz que somente o Senhor é capaz de nos dar. Eu oro em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.